Olá, amigos e irmãos, meus queridos. Tem uma palavra que eu gosto muito de ler, porque ela é uma palavra que me toca e me inspira, que está registrado no capítulo 3 de Filipenses. Por que digo isso? Porque se na nossa vida nós nos atentarmos às objetividades, às coisas concretas, coisas que as bases estruturais que moldarão toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, nas questões estruturais que nos manterão de pé, que nos darão condições de sobrevida para sobrevivermos aos tempos difíceis, às variáveis da vida e do tempo. Nós precisamos pensar com foco e objetividade. E eu quero me dirigir aqui, esta palavra, especificamente aos jovens, tá? Que se você se atentar no objetivo, no propósito, se você listar o seu propósito de vida, né? Se você determinar ali, né, o seu propósito de vida e buscar ele, né, de alcançar uma prosperidade na sua vida, uma vida de sucesso apesar das batalhas, você precisa viver uma vida com objetivo. E eu gosto dessa palavra aqui porque ela se atenta a isso. Uma palavra dita pelo apóstolo Paulo, que está no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 12 até o verso 14. Olha só como que Paulo falou. Olha, e eu quero dizer para você que Paulo, ele teve muitos motivos para desistir de ser um servo de Deus. Ele foi preso, ele sofreu naufrágio, né? Perseguições, prisões de todos os lugares. Passou a maior parte do seu ministério preso. Mas ele era um homem que tinha um objetivo a ser buscado. E é isso que eu quero que você que é jovem, você que está surgindo, né, começando a entender a vida, a compreender as coisas que estão ao seu cenário, é isso que eu quero que você entenda, né? Que mesmo que você viva em dias difíceis ou um tempo difícil na sua vida, se você colocar os teus olhos, a tua mente, né, e se inclinar a buscar o objetivo de vida na sua vida, você vai alcançar. Paulo estava preso, né, mas ele confiava no Deus que ele servia, que ele pregava aos outros. Olha a palavra que ele disse aqui em Filipenses 3, do 12 ao 14 apenas, para nós não estender muito. Ele disse: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha que ele está dizendo de coisas interessantes aqui, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Compreendeu? Isso fala de uma esperança, mesmo você estando sendo privado da sua liberdade, privado de muitas coisas na sua vida, privado de emprego ou de outras coisas mais que você precisa. Mas tudo dura um tempo. O que você precisa é ter fé. Olha só, o verso 13 diz, irmãos, quanto a mim, Paulo falando, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, né? E avançando para as que estão diante de mim, ou seja, eu tenho que prosseguir para frente. Verso 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando você passa a se entender no cenário, como pessoa, principalmente você que é jovem, você
vai ouvir muitas palavras, muitas delas positivas, te colocarão para cima, e muitas delas negativas. Você deve se apegar, você deve ouvir as negativas para você preparar suas defesas. Você deve ouvir as positivas para você se inspirar e andar para frente. Porque nós nascemos dessa forma. O tempo para a gente, ele não volta para trás. Ele é progressivo. Então você deve se atentar a isso. Mesmo que você passe por situações difíceis, que irão te colocar numa situação difícil, você deve olhar sempre para o seu propósito, o alvo. Olha só, você é um servo de Deus? É um rapaz, uma moça? É servo de Deus? Olha para frente. Então, eu vou te dar um conselho que eu sempre dou aqui aos jovens da congregação. Procure se formar em alguma coisa. Tenha uma profissão. Aproveite o teu tempo e dedique-se a Deus. Haverá tempo que você não vai ter tempo para isso. Você vai estar atarefado demais. Mas se você estiver abastecido de Deus, você vai suportar, os dias difíceis que você vai trabalhar, dias e noites, vai estar ausente da sua comunidade, da sua cidade. Mas se você se abasteceu do Todo-Poderoso, se você, quando teve tempo, buscou Ele, você conseguiu armazenar energia para sobreviver em tempos difíceis. Faça isso. Busque. Irão dizer para você que você não terá futuro. Irão dizer para você que você não vai chegar a lugar nenhum. Não vão acreditar em você analisando de qual família você é. Não vão acreditar. Muitos vão analisar você olhando talvez pelo nível de vida que você tem, pela casa que você mora, pelo lugar que você mora. Mas talvez está dentro de você um gigante que ninguém sabe, um leão que ninguém sabe. Jesus, com toda aquela mansidão, a Bíblia o compara como o leão da tribo de Judá. Então não é sempre o tudo que é belo na vida, o tudo que aparece tão agradável aos olhos, que não vai nos trazer felicidade. Pense nisso. Vão te dizer isso. Eu estava para casar. No dia do meu casamento, disseram, eu dou 30 dias para ele, para esse casal ficar junto. Eu já vou completar 30 anos de casado. Eu desejava ser um profissional, da profissional que eu sou hoje. Me ofereci de graça para poder aprender a profissão. Foi negado. Mas eu lutei, alcancei a profissão. E hoje eu compartilho a minha experiência com outros profissionais, estudantes e aqueles que aspiram ser profissional da minha área. Por quê? Por que isso? Porque Jesus disse que nós não devemos pagar mal com mal. Se alguém deseja alguma coisa ruim para você, não deseja coisas ruins para outra pessoa. Olha só o que está em Romanos capítulo 12, do verso 17 a 18, diz, não pague mal com mal. Quando a gente paga mal com mal, a gente desce ao nível das pessoas que querem o nosso mal. Ore por elas. Jesus falou no capítulo 6, verso 27 e 28 de Lucas, que nós devemos orar por estas pessoas que nos desejam mal. Que nós devemos orar por essas pessoas que desacreditam a gente. Nós vivemos num mundo em que muitos medem o outro com o olho. Mas você, jovem, moça, rapaz, se tiver propósito na sua vida, você vai alcançar e ser um grande homem ou uma grande mulher. Falando de objetividade, falando de propósito, você nunca deve deixar de buscar os seus objetivos, buscar os teus sonhos,
porque você ouviu uma palavra contrária. Palavras contrárias, elas acontecem sempre. Palavras negativas, elas sempre estarão próximas de nós. Mas se você ouviu uma palavra positiva, fala, olha, se você vai conseguir, se você fizer isso, você vai conseguir. Se apega a essa palavra, lute com toda a tua força. Se tiver que ficar horas acordado, fique. Porque no final dessa batalha, você vai alcançar o teu prêmio, a tua oportunidade de vida e viver uma vida abençoada pelo Todo-Poderoso. Faça isso. É apenas uma prévia de um assunto que é importante. Prossiga o teu propósito. O que você quer ser na vida? O que você está buscando? Qual é o teu propósito? Fixe a tua mente no teu propósito. Eu acho importante isso. Olha, às vezes, aquele jovem, aquela moça, decide ser um bom crente. Não, vou buscar a Deus. Vai nas orações do círculo de oração das irmãs, nas consagrações de domingo, nas orações que são marcadas na igreja. Lá está aquela moça, lá está aquele rapaz. E às vezes, muitas das vezes, essa moça e esse rapaz são abordados por aqueles que não têm compromisso com a vida. São abordados por aqueles que não se importam com a vida, que não estão mais alienados a Deus. E diz, você é muito novo. Você não precisa fazer essas coisas. Você não precisa gastar o teu tempo aqui. Você não precisa gastar o teu tempo indo para as orações com os irmãos da sua igreja. Vai viver, vai curtir sua vida. Eu já ouvi todas essas coisas, mas eu decidi buscar. E o importante disso tudo, que todo aquele que busca a Deus jamais fica sem resposta. Eu já recebi esse conselho. Vai curtir a tua vida. Está perdendo tempo aqui vindo nas orações dessas irmãs. Está perdendo tempo vindo nas orações, ficar no meio desses homens, desses obreiros antigos. Eu já ouvi todas essas coisas. Mas eu decidi uma coisa na minha vida. Eu decidi uma coisa e aprendi junto com os obreiros que me ensinaram, com as irmãs que me ensinaram, que se eu ficasse firme, Deus me faria vitorioso. E eu escolhi esta opção. O conselho daqueles que me aconselharam, fica firme, continue orando, continue buscando o teu propósito, os teus sonhos, e você vai alcançar. E eu busquei. Cuidado, meus queridos jovens, há sempre no meio do caminho aqueles que ficam olhando para a nossa vida enquanto o tempo passa. Enquanto eles olham para você, enquanto eles te criticam, busque. Enquanto eles falam mal de você, trabalhe. Enquanto eles estão observando você e fazendo o seu diagnóstico, mostre que você não é o que pensam, com trabalho, com disciplina, com dedicação, e você vai alcançar a vitória e vai ser um jovem, um homem vitorioso na sua vida. Há muitos que perdem o seu tempo observando a vida do outro e não andam, não prosperam, não crescem, porque ficam presos observando a vida do outro. Mas aquele que tem objetivo na vida não para ficar observando a vida de ninguém. Ele vai se preparar para a vida. Se é um servo de Deus, vai buscar o Todo-Poderoso. Se quer uma profissão, vai buscar ela com afinco, se estudar, se preparar. Então faça igual Paulo fez. Eu gosto dessa leitura, que é uma leitura progressiva, é uma leitura que nos coloca para frente. Que Paulo, mesmo estando preso, ele não deixou de prosseguir. Ele não deixou de acreditar no Deus que tudo pode. E foi um homem vitorioso. Seus escritos estão aqui, sagrados, considerados a palavra de Deus, porque foi um homem que deixou um exemplo. E é essa palavra que eu deixo para você, jovem, para você que está se ingressando na vida. Cuidado com as palavras negativas. Se alguém te disser para você que você não vai conseguir chegar, se alguém te disser para você que você não vai alcançar, se alguém te disser para você que você não tem condições, se alguém te disser para você que não vai dar certo para você porque você mora numa vila pobre ou uma vila simples, não dê ouvido a estas palavras. Olhe para aquele que tudo pode e prossiga buscando o teu propósito,
e será vencedor. Deus abençoe a tua vida. Daqui a pouco a gente volta.